Olá! É curioso pensar de onde vêm certas ideias, né? Conceitos como alma, céu, inferno. A gente acha que sabe a origem, mas hoje vamos mergulhar numa história surpreendente. A de como a filosofia lá da Grécia Antiga não só deu umas ideias, mas literalmente desenhou o projeto do mundo em que a gente vive. Vamos juntos desvendar esse mapa? Pois é. Quando a gente pensa em céu, inferno, na ideia de uma alma imortal, a primeira coisa que vem à mente é religião, certo? Mas e se a arquitetura por trás de tudo isso, a planta baixa dessas crenças, vier de um lugar totalmente diferente, muito mais antigo? E para a gente entender essa origem, tem um conceito que é a chave de tudo: a metafísica. A palavra pode parecer complicada, mas a ideia é bem simples. Meta, em grego, quer dizer além. Então, metafísica é basicamente o estudo daquilo que está além do físico. É o que a gente não pode tocar ou ver, mas que tenta entender a realidade em um nível mais profundo. E se a gente está falando de um projeto, de uma planta baixa para a realidade, bom, o grande arquiteto desse jeito de pensar, o filósofo que primeiro desenhou essa realidade dividida em duas, foi Platão. É a visão dele que vai guiar nossa conversa agora. A grande sacada do Platão, de forma bem resumida, é que a realidade é dividida. De um lado tem o mundo sensível. É este mundo aqui, o que a gente percebe com os nossos sentidos. Vê, ouve, toca. É um mundo que está sempre mudando, é imperfeito. Mas, e aqui que está o pulo do gato, do outro lado existe um mundo suprassensível, um plano que seria perfeito, eterno, onde estariam as formas ou ideias verdadeiras de tudo. E esse lugar a gente só consegue acessar com a mente, com o intelecto. Para explicar isso, Platão usou uma metáfora genial, a da navegação. A primeira navegação é a mais fácil. É como usar o vento e as velas. A gente simplesmente confia nos nossos sentidos, no que está aparente. Mas, e quando o vento para? Aí, segundo Platão, é preciso fazer a segunda navegação. É o trabalho duro, sabe? Pegar os remos da nossa própria razão e remar com esforço para alcançar aquela realidade mais profunda, a verdadeira. E é exatamente aqui que essa filosofia, que parece tão abstrata, se conecta de uma forma, nossa, impressionante com uma das maiores religiões do planeta. Vamos ver como essa ligação aconteceu. E aqui está a conexão, o ponto crucial. Aquela estrutura do Platão serviu de alicerce para a teologia cristã. O mundo suprassensível dele foi a base para o conceito de céu e inferno, que não são lugares físicos, mas sim reinos metafísicos. A ideia de que a alma é imortal separada do corpo, isso é puro pensamento platônico. A grande adaptação, a grande mudança, foi no jeito de acessar essa realidade. Onde Platão falava em usar o intelecto, a razão, o cristianismo colocou a fé como caminho. E como a nossa fonte aqui destaca, isso não é uma mera coincidência. A estrutura de pensamento do cristianismo está literalmente permeada por essa base filosófica. É por isso que o céu não está, de fato, entre as nuvens, nem um inferno no centro da Terra. São entendidos como outras esferas da realidade, um conceito puramente metafísico herdado de Platão. Mas olha, esse jeito de pensar não moldou só a religião. Ele também nos deu ferramentas para a vida. E aí vem a pergunta: como é que essa filosofia tão antiga pode, de repente, ter respostas para as nossas ansiedades mais modernas? Hoje em dia, é muito comum buscar soluções rápidas, né? Na autoajuda, por exemplo. Só que como uma de nossas fontes aponta, isso muitas vezes funciona como um anestésico, sabe? Dá um alívio momentâneo, mas a dor volta, porque a causa do problema não foi tratada de verdade. A nossa ansiedade moderna muitas vezes se resume a isso. É sobre produtividade, gerenciamento de tempo, eficiência, a busca é por métodos e técnicas para otimizar cada segundo do dia. Só que aí chegam os filósofos estoicos, como Sêneca, e nos convidam a dar um passo para trás. Antes de se preocupar em gerenciar o tempo, a pergunta deles é muito mais fundamental. Ok, mas para quê? Qual é a qualidade desse tempo? Estamos dedicando nossa vida ao que é realmente importante? É uma mudança de foco total. E essa reflexão dos estoicos, olha, nunca foi tão atual. Filósofos de hoje, como Byung-Chul Han, dizem que a gente vive na sociedade do cansaço. Um tempo em que a pressão por produzir mais e melhor não vem mais de um chefe, mas de dentro da gente mesmo. E isso nos leva direto para o esgotamento, para o burnout. E se a resposta não estiver na produtividade sem fim, mas em algo bem mais simples?
Epicuro, outro filósofo da antiguidade, deixou uma receita que atravessou os séculos. Para ele, o essencial para a felicidade não é dinheiro, não é sucesso, mas sim 3 coisas: amizade, a busca constante por sabedoria e, claro, saúde. Parece simples, mas é de uma profundidade enorme. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um baita conjunto de ferramentas para pensar e para viver, uma herança direta desses pensadores da antiguidade. E aqui está a grande diferença. A filosofia não é um anestésico, ela é a cirurgia. Não busca um alívio passageiro, mas uma mudança de perspectiva radical e permanente. Uma vez que essas ideias são realmente compreendidas, a forma de enxergar o mundo, ela nunca mais é a mesma. E assim, a gente termina com essa reflexão. Platão nos deu um mapa da realidade que influenciou séculos de pensamento. Os estoicos e os epicuristas, por sua vez, nos deram uma bússola para navegar a vida com mais propósito. A pergunta que fica no ar é: qual dessas ferramentas atemporais parece ser mais necessária para o nosso mundo hoje? Agradeço a companhia nesta análise